Se eu contar essa história, talvez vocês nunca mais vejam a fé da mesma forma que viam antes. Sabe quando dizem que família é o lugar mais seguro do mundo? Mentira. Às vezes, as pessoas que mais deviam te amar são as primeiras a te abandonar quando você ousa questionar aquilo que elas consideram sagrado. Sabe aquela dor que é tão forte que parece entrar pelos poros e virar parte do seu sangue? Pois foi isso que eu senti quando descobri que tudo que eu acreditava durante anos era uma mentira bem contada. Olá, meus queridos, me chamo Dona Maria Aparecida, mas podem me chamar de Vovó Maria. Tenho 76 anos e nasci em Pedra Verde, uma cidadezinha perdida no interior de Minas Gerais, em 1948. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do meu coração por mais de 30 anos. Uma história sobre fé, sobre família, sobre como às vezes precisamos perder tudo para encontrar a verdade. Uma história sobre como uma organização religiosa pode destruir famílias inteiras e como Deus, o verdadeiro Deus, pode nos libertar das algemas que nem sabíamos que estávamos usando. Antes de começar essa jornada comigo, queria perguntar onde vocês estão assistindo esse vídeo. Deixem nos comentários aí embaixo. Me diz se vocês são do Rio Grande do Sul, de São Paulo, da Bahia, do Amazonas ou até mesmo de fora do Brasil. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes, que não estou falando sozinha aqui neste quartinho. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal, isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias. Cada curtida, cada comentário, cada inscrição aquece o coração desta senhora que já viveu muito, chorou muito, mas que ainda tem tanto amor para dividir com vocês. Vocês sabem, meus amores, antes de começar a contar minha história propriamente dita, eu queria avisar que essa vai ser uma narrativa pesada. Vai falar sobre manipulação religiosa, sobre como uma organização pode controlar mentes e corações, sobre como famílias podem se destruir por causa de doutrinas humanas disfarçadas de verdade divina. Se vocês têm o coração mais sensível, preparem um lencinho, porque eu mesma ainda me emociono ao lembrar de tudo que passei. Era o ano de 1975, quando tudo começou. Eu tinha apenas 27 anos. Era recém-casada com meu Joaquim havia 3 anos, e acabávamos de nos mudar para Ribeirão das Flores, uma cidade um pouco maior que minha terra natal, mas ainda assim um lugar onde todo mundo conhecia todo mundo. Naquela época, o Brasil estava sob a ditadura militar, as coisas eram mais fechadas, mais controladas, e as pessoas andavam sempre com um pé atrás. Mas mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, as pessoas buscavam respostas, buscavam esperança, buscavam algo que desse sentido à vida, num mundo que parecia cada vez mais confuso. Foi nesse contexto que as testemunhas de Jeová chegaram até nós, chegaram até mim, com suas respostas prontas e suas promessas de paraíso na terra. Vocês precisam entender como era a vida naqueles tempos, para compreender como foi fácil eu cair na armadilha que me esperava. Ribeirão das Flores era uma cidade de cerca de 15 mil habitantes, encravada entre Morros Verdes, no sul de Minas. Uma daquelas cidades onde o tempo parece passar mais devagar, onde as tardes se esticam preguiçosas e as novidades correm mais rápido que água descendo ladeira íngreme. Nossa casinha ficava na Rua das Acácias, número 127, uma casa simples de 4 cômodos que o Joaquim havia comprado com as economias de anos trabalhando como mecânico. Era uma casinha de tijolo aparente, com quintal grande cheio de árvores frutíferas. Tinha 3 pés de manga que davam uma sombra gostosa, 2 pés de goiaba que viviam carregados de frutas doces, um limoeiro que perfumava todo o quintal quando estava florido e um pé de jabuticaba que era a alegria da criançada da vizinhança. O cheiro daquelas goiabas maduras misturado com o perfume dos jasmins que eu plantei ao longo da cerca da frente ainda me vem à memória quando fecho os olhos e volto no tempo. A entrada da casa tinha uma pequena varanda com 2 cadeiras de balanço que o Joaquim fez com as próprias mãos.
Era lá que eu gostava de sentar no final da tarde para costurar enquanto observava o movimento da rua. Tinha sempre alguma vizinha passando para dar uma palavrinha, alguma criança correndo atrás de bola, algum vizinho voltando do trabalho. Era uma vida simples, mas cheia de pequenos prazeres que hoje eu valorizo muito mais do que valorizava naquela época. O Joaquim era um homem bom, trabalhador, daqueles que acordam cedo e vão dormir tarde sem reclamar. Tinha 30 anos, cabelos castanhos sempre um pouco sujos de graxa por causa do trabalho, mãos calejadas, mas carinhosas, e um sorriso meio torto que me conquistou desde o primeiro dia que o vi. Ele trabalhava numa oficina mecânica no centro da cidade, a oficina do seu Benedito, um estabelecimento pequeno, mas bem conceituado na região. O Joaquim tinha mãos de ouro para consertar qualquer tipo de motor, fosse de carro, de caminhão, de trator, de motocicleta. As pessoas vinham de cidades vizinhas só para que ele desse uma olhada nos seus veículos. Era um homem de poucas palavras, não era de falar sobre sentimentos, sobre Deus, sobre essas coisas mais profundas da vida. Vinha de uma família católica tradicional, mas não era praticante. Ia à missa apenas nos casamentos e enterros, e mesmo assim meio a contragosto. Quando eu tentava puxar conversa sobre religião, sobre o sentido da vida, sobre para onde vamos depois que morremos, ele balançava a cabeça e mudava de assunto. Essas coisas são muito complicadas para minha cabeça simples, costumava dizer. Prefiro pensar nas coisas práticas da vida. Eu, ao contrário, sempre fui mais curiosa, sempre quis entender o porquê das coisas, o sentido da existência, sabe como é? Desde pequena me fazia perguntas que deixavam minha mãe sem resposta. Por que existe sofrimento no mundo se Deus é bom? Por que algumas pessoas nascem ricas e outras pobres? Por que crianças inocentes morrem de doenças terríveis? Para onde vamos quando morremos? Existe mesmo céu e inferno? Essas questões me inquietavam, me tiravam o sono algumas noites. Naquela época, eu trabalhava como costureira. Tinha uma máquina Singer antiga, dessas de pedal, que minha mãe me deu de presente de casamento. Era uma relíquia, toda preta com detalhes dourados, pesada como uma pedra, mas que costurava que era uma beleza. Eu costurava para as senhoras da cidade e das redondezas. Vestidos para festa, roupas para criança, concertos diversos, ajustes em roupas compradas prontas. Era um trabalho que me dava muito prazer, ver um pedaço de tecido se transformar em algo bonito, útil, que ia fazer alguém se sentir bem. Às vezes, penso que minha vida depois foi como uma costura também, cortando pedaços que não serviam mais, remendando outros, emendando retalhos para formar algo novo e melhor. A renda da costura complementava o salário do Joaquim e nos dava uma vida confortável para os padrões da época. Não éramos ricos, mas não faltava nada em casa. Tínhamos nossa casinha própria, comida na mesa, roupas limpas e ainda sobrava um dinheirinho para os pequenos luxos da vida. Um cinema no sábado à noite, um sorvete na praça nos domingos, uma roupa nova nas festas de final de ano. Nossa rotina era simples, mas boa, cheia daquela paz que só quem viveu em cidade pequena conhece. O Joaquim acordava às 6 da manhã. Tomava seu café preto com pão de açúcar que eu mesma fazia no forno a lenha. Beijava minha testa e ia para sua oficina a pé. O trabalho dele começava às 7 e ia até às 5 da tarde, com uma pausa para o almoço em casa ao meio-dia. Eu ficava em casa costurando, cuidando da casa, conversando com as vizinhas por cima da cerca, recebendo clientes que vinham trazer roupas para consertar ou buscar encomendas prontas. Nossas tardes tinham um ritmo próprio. Depois das 3 horas, quando o calor diminuía um pouco, eu levava minha costura para a varanda. Ali ficava até escurecer, costurando e observando a vida da rua. A dona Conceição, nossa vizinha da direita, sempre passava para dar uma prosa. Era uma senhora de uns 60 anos, viúva, que conhecia a vida de todo mundo na cidade. Ela me trazia as novidades do dia: quem tinha casado, quem tinha brigado, quem estava doente, quem havia conseguido emprego novo. Do lado esquerdo morava o seu Antônio com a dona Rosa e os 4 filhos.
Era uma família católica fervorosa, daquelas que não perdiam uma missa, que rezavam o terço toda a noite, que tinham imagens de santos em todos os cômodos da casa. A Dona Rosa e eu nos dávamos muito bem. Ela às vezes me pedia para costurar alguma roupa para os meninos, e eu sempre fazia com muito carinho. Era uma mulher simples, de fé profunda, que encontrava em sua religião a paz que eu ainda buscava. Sonhávamos, o Joaquim e eu, em ter filhos, uma família grande, cheia de alegria e risadas. Tentávamos há 2 anos, mas até então não tinha vindo nenhuma criança. Eu já estava começando a me preocupar, me perguntando se havia algum problema comigo ou com ele. Naquela época, as pessoas não falavam abertamente sobre essas coisas, não procuravam médico com facilidade. A gente deixava na mão de Deus e esperava que a natureza seguisse seu curso. Nossos planos para o futuro eram simples, mas cheios de esperança. Queríamos comprar um terreno maior, construir uma casa melhor, talvez abrir nossa própria oficina mecânica. O Joaquim tinha sonhos de ter um negócio próprio, de não precisar trabalhar para os outros. Eu sonhava em expandir meu trabalho de costureira. Quem sabe abrir uma pequena loja de roupas femininas. Eram sonhos modestos, mas que nos enchiam de expectativa e nos davam força para trabalhar cada dia mais. A cidade de Ribeirão das Flores respirava trabalho e tradição. Durante a semana, todo mundo se ocupava com seus afazeres, os homens nas roças, nas oficinas, nas lojas, as mulheres cuidando da casa, dos filhos, das costuras, mas os domingos tinham um clima especial. Era o dia em que quase toda a população se reunia na Igreja Matriz para a missa das 9 horas. A Igreja Matriz de São José era um prédio imponente no centro da cidade, construída nos tempos do Império, com torres altas que se viam de qualquer ponto da cidade. Por dentro era toda branca, com bancos de madeira escura, vitrais coloridos que filtravam a luz do sol, criando desenhos lindos no chão, e um altar dourado que impressionava qualquer visitante. O padre Sebastião, um homem de uns 50 anos, baixinho e gordinho, celebrava as missas com uma voz potente que ecoava pelas naves da igreja. Eu ia à missa mais por costume que por convicção, para ser honesta com vocês. Acompanhava o Joaquim, que ia mais para agradar a família dele que por fé própria. Ficávamos ali, sentados naqueles bancos duros, ouvindo as palavras em latim que não entendíamos, repetindo orações decoradas, cantando hinos antigos. Mas sempre sentia que ali faltava alguma coisa, que as palavras do padre não chegavam até meu coração da forma como eu esperava. Tinha uma sede espiritual que não conseguia explicar, uma necessidade profunda de entender melhor quem era Deus, como ele agia no mundo, qual era meu propósito na vida. Depois da missa, era tradição todo mundo se reunir na praça central para conversar, colocar a fofoca em dia, fazer negócios. Os homens se juntavam numa roda para falar de futebol, de política, de trabalho. As mulheres formavam grupinhos para trocar receitas, contar novidades, combinar visitas. As crianças corriam entre as árvores, brincavam de pega-pega, compravam balas na venda do seu João. As mulheres da minha idade, casadas havia pouco tempo como eu, conversávamos muito sobre filhos, sobre maridos, sobre as novelas da Rede Globo que estavam começando a fazer sucesso por todo o Brasil. Falávamos sobre os artistas famosos, sobre as roupas da moda que víamos nas revistas, sobre os problemas do dia a dia. Mas eu sempre puxava assunto para questões mais profundas, o que às vezes causava estranheza nas minhas amigas. Por que será que existe tanto sofrimento no mundo? Eu perguntava durante nossas conversas. Se Deus é bom e poderoso, por que Ele permite que crianças morram de fome? Por que algumas pessoas nascem com tantas oportunidades e outras não têm nem o que comer? Minhas amigas riam de mim. Diziam que eu pensava demais, que essas coisas eram muito complicadas para nossas cabeças simples. Isso é coisa para os padres se preocuparem, Maria, dizia a Lúcia, uma amiga de infância que havia casado alguns meses antes de mim. A gente tem que cuidar da nossa vida, da nossa família. Deus sabe o que faz. Mas eu não conseguia me contentar com essas respostas prontas. Queria entender,
Queria encontrar um sentido maior para a existência. Lia a Bíblia que ganhei na primeira comunhão, mas era difícil entender muita coisa. A linguagem era complicada, cheia de simbolismos que eu não conseguia decifrar. E, além do mais, sempre me disseram que a Bíblia era muito difícil para pessoas comuns entenderem, que precisávamos do padre para nos explicar tudo direito. Era nesse contexto de busca, de questionamentos sem resposta, de sede espiritual não saciada, que dois homens muito bem vestidos apareceram na porta da minha casa numa manhã ensolarada de março de 1975. Uma manhã que mudaria minha vida para sempre, mesmo que na época eu não tivesse a menor ideia do que estava por vir. Era uma manhã de sábado, 15 de março de 1975, uma data que ficou gravada na minha memória como se fosse ontem. O Joaquim havia saído cedo para buscar umas peças numa cidade vizinha, prometendo voltar só no final da tarde. Eu estava na minha máquina de costura, trabalhando num vestido azul marinho com flores brancas pequenininhas para a filha do farmacêutico, quando ouvi uma batida educada na porta da frente. Pensei que fosse alguma cliente chegando mais cedo para buscar alguma encomenda, ou talvez a dona Conceição trazendo alguma novidade quente da vizinhança. Mas quando abri a porta, me deparei com dois senhores que eu nunca havia visto antes na cidade. Eram homens muito bem vestidos, um mais velho de uns 50 anos e outro mais novo de talvez 35, ambos carregando pastas de couro preto que pareciam caras e sorrisos gentis que iluminavam seus rostos. O mais velho tirou um chapéu escuro da cabeça e se apresentou com uma voz calma e educada. "Bom dia, senhora. Meu nome é Antônio Silva e este é meu companheiro Carlos Santos. Estamos passando de casa em casa, conversando com as pessoas sobre as promessas de Deus para a humanidade. A senhora teria alguns minutinhos para ouvirmos uma mensagem de esperança? Vocês sabem como era naquela época, né, meus queridos? Não tinha essa desconfiança toda que existe hoje em dia. As pessoas eram mais abertas, mais dispostas a receber estranhos em casa, especialmente quando eles se apresentavam de forma tão educada e respeitosa. E, além do mais, eles pareciam tão diferentes de qualquer pessoa que eu conhecia na cidade. Falavam de um jeito refinado, usavam palavras que eu não estava acostumada a ouvir, tinham uma postura que transparecia conhecimento e sabedoria. "Claro, podem entrar", respondi sem hesitar. Acabei de fazer um café fresquinho e tenho uns biscoitinhos de polvilho que saíram do forno agora há pouco. Eles aceitaram o convite com muito agradecimento e se acomodaram na minha pequena sala de estar. Era um ambiente simples, com um sofá de 2 lugares que minha mãe me deu de presente de casamento, 2 poltronas que o Joaquim comprou numa liquidação, uma mesa de centro com uma toalha de crochê que eu mesma fiz e algumas fotografias da família nas paredes. Nada luxuoso, mas limpo e arrumado com muito carinho. Servi o café em minhas melhores xícaras, aquelas de porcelana com flores cor-de-rosa que eu guardava para as ocasiões especiais. Os biscoitinhos estavam crocantes e cheirosos, ainda mornos do forno. Os 2 homens elogiaram muito minha hospitalidade, disseram que era raro encontrar pessoas tão gentis nos dias de hoje. "A senhora demonstra ter um coração bondoso", disse o irmão Antônio, como ele pediu para ser chamado. "Isso nos alegra muito, porque viemos falar sobre o futuro maravilhoso que Deus tem preparado para pessoas de boa vontade como a senhora." A conversa que se seguiu foi absolutamente encantadora. Eles abriram uma Bíblia linda, com capa de couro e páginas douradas nas bordas, completamente diferente daquela Bíblia pequena e simples que eu tinha em casa. E começaram a me mostrar versículos sobre um paraíso na terra, sobre a ressurreição dos mortos, sobre um tempo futuro em que não haveria mais dor, nem sofrimento, nem morte. "Veja o que diz aqui, em Apocalipse 21:4, disse o irmão Carlos, apontando para o versículo com o dedo. "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Isso significa, explicou o irmão Antônio com uma voz cheia de convicção, que Deus vai transformar esta terra num paraíso,
onde todas as pessoas justas viverão para sempre em perfeita felicidade. Não haverá mais violência, não haverá mais doenças, não haverá mais injustiças. Todos viveremos em paz e harmonia. Eu estava fascinada. Nunca havia ouvido uma interpretação tão clara e esperançosa da Bíblia. Na Igreja Católica, sempre falavam sobre céu e inferno, sobre uma vida após a morte que era cheia de mistérios e incertezas. Mas esses homens estavam me falando de algo concreto, de um futuro real aqui na Terra, onde todas as minhas perguntas sobre sofrimento e injustiça finalmente teriam resposta. Mas como isso vai acontecer? Perguntei com genuína curiosidade. Quando será que esse paraíso vai chegar? Essa é uma excelente pergunta, respondeu o irmão Antônio, folheando rapidamente as páginas da Bíblia. As Escrituras nos dizem que estamos vivendo nos últimos dias deste sistema de coisas malvado. Muito em breve, Deus vai intervir nos assuntos humanos através de um evento chamado Armagedon, quando ele destruirá todos os governos humanos e estabelecerá seu reino na terra. Eles me mostraram vários versículos sobre sinais dos últimos tempos, guerras, fomes, terremotos, aumento da criminalidade. Explicaram que tudo isso que estávamos vendo no mundo era prova de que o fim estava próximo. A guerra do Vietnã, os conflitos no Oriente Médio, a crise econômica mundial, tudo fazia parte de um plano divino que estava se desenrolando exatamente como a Bíblia havia previsto. E quem vai ser salvo nesse Armagedon? Perguntei, começando a sentir uma mistura de esperança e preocupação. Foi então que eles introduziram o conceito que mudaria minha vida completamente. O irmão Carlos me explicou que eles eram testemunhas de Jeová, uma organização mundial que tinha a responsabilidade de pregar a verdade sobre Deus para todas as pessoas. Disse que só aqueles que conhecessem e aceitassem essa verdade sobreviveriam ao Armagedon. A maioria das igrejas, disse o irmão Antônio com um tom de tristeza na voz, ensinam mentiras sobre Deus. Falam sobre a Trindade, sobre almas imortais, sobre inferno de fogo, mas nada disso está na Bíblia. Só as testemunhas de Jeová conhecem a verdade sobre Deus, porque Ele escolheu nossa organização para ser seu canal na terra. Explicaram que o nome verdadeiro de Deus era Jeová, que Jesus Cristo era seu filho, mas não o próprio Deus, que o inferno não existia, que a alma humana era mortal. Todas essas informações eram completamente novas para mim, mas eles apresentavam tudo com tantos versículos bíblicos que parecia impossível questionar. Gostaríamos muito de continuar conversando com a senhora, disse o irmão Antônio ao final da visita. Poderíamos voltar na próxima semana para mostrar mais coisas interessantes da Bíblia? Temos um livro maravilhoso que explica todas essas verdades de forma muito clara. Claro que aceitei. Pela primeira vez na minha vida, alguém estava me dando respostas claras, definitivas, sobre todas aquelas questões que me inquietavam. Finalmente, havia encontrado pessoas que podiam me explicar o propósito da vida, o futuro da humanidade, o plano de Deus para o mundo. Quando o Joaquim chegou em casa naquela tarde e contei sobre a visita, ele apenas balançou a cabeça com um sorriso meio irônico e disse: "Você é muito curiosa para o seu próprio bem, Maria. Tome cuidado com esses vendedores de religião." Mas eu não dei importância ao comentário dele. Estava empolgada demais com tudo que havia aprendido para me preocupar com ceticismo. As visitas dos irmãos se tornaram regulares e se tornaram o ponto alto da minha semana. Toda quinta-feira, às 14h, pontualmente, eles chegavam em casa com suas revistas Sentinela e Despertai, seus livros coloridos, cheios de ilustrações bonitas sobre o paraíso terrestre e suas explicações cada vez mais detalhadas sobre as doutrinas da organização. Durante os primeiros meses, tudo parecia absolutamente perfeito. Eles me ensinaram sobre Jeová como o Deus Todo-Poderoso, sobre Jesus Cristo como seu Filho primogênito, sobre a organização das Testemunhas de Jeová como o único canal de comunicação entre Deus e a humanidade. Me disseram que eu tinha sido especialmente escolhida por Jeová para conhecer a verdade num tempo em que poucos seriam salvos.
Explicaram sobre o Armagedon, que estava muito próximo, sobre como apenas as testemunhas de Jeová sobreviveriam ao fim deste mundo mau. Cada estudo era como uma revelação. Eles tinham resposta para tudo. Por que existe sofrimento? Porque Satanás está governando o mundo e Deus está permitindo que ele prove que não consegue governar a humanidade com sucesso. Por que pessoas boas morrem? Porque todos herdamos o pecado de Adão, mas Jeová promete ressuscitar os justos no paraíso terrestre. Por que existem tantas religiões diferentes? Porque Satanás criou a religião falsa para confundir as pessoas e afastá-las da verdade. O Joaquim, no início, tolerou minhas novas atividades com paciência. Mas conforme eu ia ficando mais envolvida com os estudos, ele começou a demonstrar sinais claros de incômodo. Eu havia parado de ir à missa aos domingos, explicando a ele que a Igreja Católica era parte da Babilônia, a grande prostituta mencionada no livro de Apocalipse. Comecei a recusar certas comidas que continham sangue, explicando que a Bíblia proibia expressamente o consumo de sangue. Parei de comemorar meu aniversário e me recusei a celebrar o Natal, explicando que essas eram festas de origem pagã que desagradavam profundamente a Jeová. Maria, você está ficando muito estranha, ele me disse uma noite durante o jantar. Parece que não consegue mais falar de outra coisa que não seja essa religião. E essas mudanças todas, não comemorar aniversário, não comer morcela, não ir mais na igreja da família, isso está deixando minha mãe muito preocupada. Tentei explicar que eram mudanças temporárias, que logo ele entenderia quando conhecesse a verdade sobre Jeová. Os irmãos me haviam ensinado que um marido descrente era uma provação permitida por Jeová para testar minha fidelidade. Disseram que eu deveria ser submissa, mas firme, na verdade, e que minha conduta exemplar poderia eventualmente tocar o coração do Joaquim e trazê-lo para a organização. Depois de 6 meses de estudo bíblico regular, os irmãos me convidaram para ir às reuniões no Salão do Reino. Era um prédio simples na Rua São José, número 234, uma construção retangular pintada de branco e azul claro, sem nenhum símbolo religioso visível do lado de fora. Por dentro era ainda mais simples, fileiras de cadeiras de plástico azul, um pequeno palco na frente com um pódio de madeira e uma mesa no fundo com publicações da organização disponíveis para venda. Minha primeira reunião foi numa quinta-feira de noite, 18 de setembro de 1975. Lembro perfeitamente da data porque foi um divisor de águas na minha vida. O nervosismo, a expectativa, a sensação de estar finalmente entrando no lugar onde Deus realmente estava presente. O Joaquim se recusou terminantemente a ir. Disse que já tinha dado corda demais para essa história maluca. Fui sozinha, vestindo meu melhor vestido azul marinho de manga comprida e sapatos fechados de salto baixo, exatamente como os irmãos tinham me orientado. Nada de decotes, nada de saias curtas, nada de maquiagem excessiva. Tudo deveria refletir modéstia e respeitabilidade cristã. A reunião começou pontualmente às 19h30, com cânticos que vinham de um livro específico chamado Cantando Louvores a Jeová. Eram melodias simples, sem instrumentos musicais, que toda a congregação cantava junto com vozes que tentavam ser harmoniosas, mas que soavam um tanto mecânicas aos meus ouvidos, acostumados com os hinos tradicionais da Igreja Católica. Depois dos cânticos iniciais, começou a primeira parte da reunião, que era o estudo da revista A Sentinela. Um irmão mais experiente, de terno e gravata, subia ao palco e fazia perguntas sobre o artigo da semana enquanto as pessoas levantavam a mão para responder. O que me chamou a atenção foi como todas as respostas pareciam iguais, como se todo mundo tivesse decorado as mesmas frases. Não havia discussão, não havia debate, não havia perguntas que fugissem do roteiro pré-estabelecido. Segundo o parágrafo 3, dizia o dirigente da reunião, quais são as qualidades que devemos desenvolver para agradar a Jeová? Várias mãos se levantavam e as pessoas respondiam quase que palavra por palavra o que estava escrito na revista. Humildade, obediência ao escravo fiel e discreto e zelo pela pregação do reino. Era o tipo de resposta padrão que se ouvia.
Mas foi na segunda parte da reunião que eu comecei a sentir os primeiros desconfortos, embora na época eu ainda não soubesse nomear exatamente o que me incomodava. Era uma encenação sobre pregação de casa em casa, onde dois irmãos simulavam uma conversa com um interessado. O diálogo era totalmente decorado, mecânico, artificial, como se fossem atores mal ensaiados, repetindo um roteiro que conheciam de cor, mas não entendiam de coração. Bom dia, Senhor. Estamos visitando seus vizinhos para conversar sobre uma esperança maravilhosa que encontramos na Bíblia, dizia o primeiro irmão, representando o papel do pregador. Ah, que interessante! Do que se trata? Respondia o segundo, claramente fingindo surpresa e interesse. As respostas para possíveis objeções vinham todas prontas, ensaiadas, sem espaço para pensamento próprio ou discussão genuína. Era como assistir a uma peça de teatro onde todos os atores sabiam suas falas perfeitamente, mas onde faltava vida, faltava espontaneidade, faltava autenticidade. Depois da reunião, fui apresentada a várias pessoas da congregação. Todos foram muito gentis, muito acolhedores, mas havia algo na forma como falavam que me causava uma estranheza sutil que eu não conseguia identificar. Usavam expressões idênticas, como se tivessem aprendido um vocabulário específico. A verdade, o escravo fiel e discreto, a organização de Jeová, nossos irmãos, as últimas publicações. Parecia que todos tinham decorado o mesmo dicionário e falavam a mesma língua codificada. A irmã Helena Martins, uma senhora de uns 50 anos com cabelos grisalhos, sempre presos num coque apertado, foi designada para ser minha estudante madrina. Ela me explicou sobre a importância da pregação de casa em casa, dizendo que todo testemunha de Jeová batizado precisava dedicar pelo menos 10 horas por mês pregando de porta em porta, que era um mandamento bíblico direto de Jesus Cristo, e que nossa salvação eterna dependia da nossa fidelidade nessa atividade. Maria, disse ela com uma seriedade que me impressionou, a pregação não é uma opção para nós. É uma questão de vida ou morte eterna. Se não pregarmos, estaremos com as mãos manchadas do sangue daqueles que poderiam ter sido salvos se tivéssemos feito nosso trabalho. Nos meses seguintes, minha vida começou a girar completamente em torno das atividades da congregação. Passei a frequentar 3 reuniões por semana, terça e quinta à noite, domingo de manhã. Estudava as publicações da organização diariamente, decorava versículos bíblicos selecionados, preparava participações para as reuniões, seguindo roteiros específicos fornecidos pela organização. Minha casa se transformou numa espécie de centro de distribuição de literatura religiosa. Pilhas de revistas. A Sentinela e Despertai ocupavam um canto da sala. Livros com títulos como A Verdade os Libertará, Você Pode Viver para Sempre no Paraíso na Terra e Conhecimento que Conduz à Vida Eterna se espalhavam pela mesa de centro. Folhetos coloridos sobre o paraíso terrestre eram deixados estrategicamente em lugares visíveis para impressionar visitantes. O Joaquim ficava cada vez mais distante e visivelmente irritado. Reclamava que eu não tinha mais tempo para ele, que nossa casa havia virado uma biblioteca de uma seita estranha, que eu falava mais dos irmãos do que do nosso casamento. Tentei explicar que aquilo era temporário, que quando ele conhecesse a verdade sobre Jeová, tudo ficaria melhor entre nós. Mas no fundo do meu coração, eu estava escolhendo conscientemente a congregação em detrimento do meu marido. Maria, quando foi a última vez que conversamos sobre nossos planos, sobre ter filhos, sobre nosso futuro? Ele me perguntou numa noite depois que voltei de uma reunião particularmente longa. Parece que você só consegue pensar nessa religião. Eu estou me sentindo um estranho na minha própria casa. Suas palavras me doeram, mas os irmãos me haviam ensinado que essa era uma reação normal de pessoas que ainda não conheciam a verdade. Satanás usa até mesmo nossos entes queridos para tentar nos afastar de Jeová, a irmã Helena me disse quando relatei os comentários do Joaquim. Você precisa ser forte e manter sua integridade cristã.
Foi quando começaram as primeiras cobranças mais sérias e específicas. A irmã Helena me disse que eu precisava me batizar oficialmente, que depois de quase 1 ano de estudo, já era hora de me dedicar publicamente a Jeová através do batismo em água. O batismo significaria que eu me tornaria oficialmente uma testemunha de Jeová, uma publicadora da organização, com todos os privilégios e todas as responsabilidades que isso implicava. Mas junto com essa perspectiva empolgante, veio também uma lista de regras muito mais rígidas e detalhadas do que eu imaginava. Não poderia mais assistir filmes que contivessem violência, conteúdo sexual ou elementos sobrenaturais. Não poderia ler livros que não fossem aprovados previamente pela organização. Não poderia fazer amizades íntimas com pessoas que não fossem testemunhas de Jeová. Meu círculo social deveria se restringir quase exclusivamente aos irmãos da congregação. O que mais me chocou foi quando me disseram que eu deveria parar imediatamente de costurar roupas para festas consideradas pagãs, especialmente vestidos de noiva e de debutante, pois estaria contribuindo diretamente com celebrações que desagradavam profundamente a Jeová. Era meu ganha-pão, minha independência financeira, minha fonte de realização pessoal, mas eles disseram que Jeová certamente proveria outras formas de sustento se eu demonstrasse fidelidade, colocando os interesses do reino em primeiro lugar. Maria, você precisa escolher entre agradar os homens ou agradar a Jeová, disse o irmão Roberto Silva, que havia se tornado o coordenador do corpo de anciãos. Não podemos servir a 2 senhores. Se sua costura está contribuindo para atividades que desagradam a Deus, então você precisa parar imediatamente. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já percebem onde essa história vai chegar, né? Às vezes os sinais estão todos lá na nossa frente, claros como a luz do dia, mas a gente não consegue enxergar porque foi colocada uma venda nos nossos olhos aos pouquinhos, gradualmente, de forma tão sutil que quando percebemos já não conseguimos mais ver a realidade com clareza. É como se fossem envenenando nossa mente gota a gota, até que a toxina tomasse conta de todo o nosso sistema de pensamento. Se esse vídeo está tocando vocês, deixem seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas memórias dolorosas que guardei por tantos anos no fundo do coração. Foi nessa época que comecei a notar comportamentos estranhos e perturbadores nos anciãos da congregação, embora na época eu ainda tentasse encontrar justificativas para tudo que via. O irmão Roberto, que havia assumido a liderança da congregação, tinha um jeito extremamente autoritário e controlador de falar e agir. Quando alguém fazia uma pergunta que fugia minimamente do roteiro das publicações oficiais, ele cortava a conversa rapidamente, com um tom de voz que não admitia contestação, dizendo que devíamos confiar plenamente na organização e jamais questionar o que vinha do escravo fiel e discreto. Uma vez, presenciei uma situação que me deixou profundamente desconfortável e que deveria ter servido como um alerta vermelho sobre o que estava por vir. Uma irmã mais nova, a irmã Carla Mendes, de apenas 23 anos e mãe de um bebê de poucos meses, havia chegado alguns minutos atrasada na reunião de quinta-feira por causa de um problema com o filho pequeno que estava com febre. Ela entrou discretamente, tentando não incomodar, e se sentou no último banco disponível. Após a reunião, o irmão Roberto a chamou publicamente, na frente de toda a congregação que ainda estava se despedindo e conversando, e a repreendeu de forma humilhante. Irmã Carla, seu atraso constante às reuniões demonstra que você está se tornando desleixada com as coisas espirituais. Uma mãe verdadeiramente dedicada a Jeová sabe organizar sua vida doméstica de forma a nunca atrasar para as atividades da congregação. Isso é uma questão de prioridades espirituais. A pobre menina saiu de lá com os olhos completamente cheios de lágrimas, claramente humilhada e quebrantada. Várias irmãs mais velhas foram tentar consolá-la nos degraus da frente do salão do reino, mas ninguém ousou questionar publicamente a atitude severa e desproporcional do ancião.
Era como se ele tivesse uma autoridade divina, inquestionável, para julgar e condenar qualquer comportamento que considerasse inadequado. Outro episódio que me marcou profundamente e que começou a plantar sementes de dúvida na minha mente foi quando o irmão Carlos Santos, aquele mesmo que me visitou pela primeira vez e me introduziu aos estudos bíblicos, começou a fazer visitas muito frequentes e demoradas à casa da irmã Sandra Oliveira, uma jovem de 28 anos que havia se separado recentemente do marido não crente. As visitas aconteciam sempre nos finais de tarde, quando ela chegava do trabalho, e se estendiam até bem tarde da noite. Ele dizia publicamente que estava dando assistência espiritual especial para ajudá-la a superar as dificuldades emocionais da separação, mas os comentários sussurrados na congregação eram bem diferentes. Algumas irmãs mais observadoras comentavam discretamente que ele estava se aproveitando da vulnerabilidade emocional dela, que as visitas eram longas demais e muito particulares para serem apenas espirituais. Quando tentei conversar com a irmã Helena sobre essas situações que me incomodavam, ela me deu uma resposta que me gelou o sangue. Maria, você não deveria ficar espalhando comentários negativos sobre os anciãos da congregação. Eles foram nomeados diretamente pelo Espírito Santo de Jeová e não cometem erros graves em questões espirituais. Se você continuar com esse tipo de pensamento crítico, poderá ser disciplinada severamente pela congregação por causar divisões. Foi aí que comecei a me questionar pela primeira vez de forma séria e sistemática. Se eles eram realmente tão puros, tão corretos, tão guiados pelo Espírito Santo como afirmavam constantemente, por que alguns comportamentos me pareciam tão obviamente errados? Por que eu não podia fazer perguntas legítimas sobre inconsistências que observava? Por que questionar era automaticamente considerado falta de fé ou influência satânica? Comecei a prestar mais atenção nas reuniões e a notar coisas que antes passavam despercebidas. As respostas eram todas padronizadas, vindas diretamente das publicações da organização. Ninguém expressa opiniões pessoais ou interpretações próprias das Escrituras. Tudo tinha que ser filtrado através das verdades estabelecidas pela organização. Era como se 200 pessoas estivessem lendo o mesmo roteiro toda semana. O ano de 1977 trouxe mudanças drásticas e devastadoras para minha vida pessoal e conjugal. O Joaquim, que havia tentado ser paciente e compreensivo durante quase 2 anos, finalmente chegou ao seu limite de tolerância. A gota d'água foi quando eu me recusei categoricamente a ir ao churrasco de aniversário do irmão dele, porque seria realizado num domingo de manhã, exatamente no horário da reunião da congregação. Maria, você perdeu completamente o juízo. Ele explodiu numa fúria que eu nunca havia visto antes. Você não é mais a mulher com quem eu me casei. Só pensa nessa religião maluca, só fala desses irmãos estranhos, só se preocupa com essas reuniões. Parece que eu não existo mais nesta casa, que nossa família não tem importância nenhuma para você. Tentei explicar calmamente, usando os argumentos que os irmãos me haviam ensinado, que aquilo era apenas uma fase de ajustamento, que quando ele conhecesse a verdade sobre Jeová, finalmente entenderia a importância das atividades espirituais. Mas ele estava absolutamente irredutível e mais irritado do que eu jamais o havia visto. Se você não voltar a ser a pessoa que era antes dessa seita ter lavado sua cabeça, nosso casamento não vai ter futuro, Maria. Eu estou falando sério. Não posso mais viver com uma estranha que só sabe repetir frases decoradas e que coloca uma organização religiosa acima da própria família. Naquela noite chorei muito, deitada na cama ao lado de um marido que dormia de costas para mim, claramente magoado e distante. Por um lado, amava profundamente meu marido e não queria de forma alguma perdê-lo. Por outro lado, os irmãos me haviam convencido completamente de que deixar a verdade era equivalente a deixar o próprio Jeová, e isso significaria morte eterna no Armagedon que estava se aproximando rapidamente. Como escolher entre o amor humano e a salvação eterna? Como equilibrar a lealdade ao marido com a fidelidade a Deus?
Eram dilemas que me atormentavam durante noites inteiras de insônia e oração desesperada. Na reunião de quinta-feira seguinte, busquei orientação espiritual com os anciãos da congregação. O irmão Roberto foi absolutamente direto e inflexível. Irmã Maria, a Bíblia é muito clara quando diz em Mateus 10:37 que quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. O mesmo princípio se aplica ao cônjuge. Sua lealdade primeira e absoluta deve ser a Jeová, representado aqui na terra pela sua organização. Mas, irmão Roberto, tentei argumentar timidamente, a Bíblia também fala sobre as esposas serem submissas aos maridos. Sim, submissas em tudo que não contradiga as leis de Deus. Ele me interrompeu secamente. Se seu marido está se opondo ativamente à verdade, é porque Satanás está usando ele como instrumento para tentar afastá-la da organização. Você precisa ser firme e demonstrar que ama mais a Jeová do que a qualquer ser humano. Essas palavras me gelaram até os ossos. Eles estavam me dizendo abertamente que meu marido, o homem que eu amava e que trabalhava honestamente todos os dias para sustentar nossa casa, era uma ferramenta de Satanás, que eu deveria escolher definitivamente entre ele e Deus, como se não fosse possível amar aos dois simultaneamente. Mas havia algo profundamente perturbador naquilo que não conseguia identificar claramente na época. O Joaquim que eu conhecia intimamente era um homem bom, trabalhador, honesto, generoso com os necessitados, incapaz de fazer mal a uma mosca. Não parecia nem um pouco com alguém que pudesse ser usado pelo diabo para destruir minha fé. Mesmo assim, segui religiosamente o conselho dos anciãos. Mantive-me absolutamente firme na rotina de reuniões e pregação, ignorando completamente as súplicas cada vez mais desesperadas do meu marido. Nossa relação conjugal foi se deteriorando rapidamente e de forma dramática. Ele começou a chegar em casa cada vez mais tarde, dizia que não fazia diferença mesmo, já que eu estava sempre ocupada com as coisas da congregação. As refeições ficaram tensas e silenciosas. As conversas se limitaram ao estritamente necessário para o funcionamento da casa. A intimidade desapareceu completamente. Era como se dois estranhos estivessem dividindo o mesmo teto por pura conveniência prática. Foi nessa época extremamente difícil que algo muito perturbador e revelador aconteceu durante uma das minhas atividades de pregação de casa em casa. Eu estava acompanhada da irmã Helena numa manhã de sábado, visitando casas no bairro São Pedro, um bairro de classe média da cidade. Batemos numa casa pequena, mas bem cuidada, com jardim na frente cheio de rosas vermelhas. Quem nos atendeu foi uma senhora idosa de uns 70 anos, muito simpática e acolhedora, que nos convidou imediatamente para entrar e ofereceu um café delicioso com bolo de fubá ainda morno. Dona Benedita, como ela se apresentou, era viúva há 10 anos e morava sozinha, mas recebia visitas constantes dos filhos e netos que moravam na cidade. Começamos nossa apresentação padrão sobre o paraíso terrestre, mostrando as ilustrações coloridas do livro que retratavam famílias felizes brincando com leões mansos e colhendo frutas gigantes de árvores perfeitas. A senhora nos ouviu com muita atenção e paciência, fez algumas perguntas interessantes sobre a ressurreição dos mortos e sobre como seria a vida no paraíso. Mas quando chegamos na parte crucial da nossa mensagem, explicando que era necessário ser testemunha de Jeová para sobreviver ao Armagedom, ela fez uma observação que me deixou completamente sem resposta e que plantou uma semente de dúvida que cresceria enormemente nos meses seguintes. Minhas filhas, disse ela com uma sabedoria profunda brilhando nos olhos e uma serenidade que eu nunca tinha visto antes. Vocês estão me dizendo que Deus, que é amor infinito e misericórdia sem limites, vai salvar apenas um grupinho pequeno de pessoas no mundo inteiro? Que todos os outros bilhões de habitantes da Terra, incluindo crianças inocentes que nunca fizeram mal a ninguém, serão mortos brutalmente no Armagedom só porque não tiveram a oportunidade de conhecer vocês? Isso realmente parece algo que um Deus amoroso faria?
A irmã Helena respondeu mecanicamente com as frases decoradas que todos nós aprendíamos sobre justiça divina, sobre como Jeová estava dando oportunidade suficiente para todas as pessoas conhecerem a verdade através da pregação mundial, sobre como cada um seria julgado de acordo com o conhecimento que recebeu. Mas as palavras soavam vazias e não conseguiam responder adequadamente à pergunta profunda que a senhora havia feito. A pergunta dela ficou ecoando insistentemente na minha cabeça durante dias. Realmente, como um Deus infinitamente amoroso poderia ser tão seletivo e exclusivista? Como poderia condenar à morte eterna pessoas que simplesmente nasceram no lugar errado ou na época errada para conhecer as testemunhas de Jeová? No caminho de volta para casa, tentei conversar com a irmã Helena sobre aquilo que me incomodava, mas ela me cortou rapidamente com uma rispidez que me surpreendeu. Maria, não devemos jamais questionar as decisões soberanas de Jeová. A organização nos ensina tudo o que precisamos saber sobre esses assuntos. Quando começamos a pensar além do que nos é ensinado, é o orgulho e a soberba falando através de nós. Mas eu simplesmente não conseguia parar de pensar e questionar. Comecei a notar outras contradições gritantes nas doutrinas que me eram ensinadas como verdades absolutas e inquestionáveis. Por exemplo, eles afirmavam categoricamente que apenas 144,000 pessoas iriam para o céu para reinar com Cristo, enquanto o resto dos salvos viveria para sempre aqui na terra, transformada em paraíso. Mas como eles podiam saber com tanta precisão esse número? Por que Deus faria uma distinção tão arbitrária e matemática? Outra coisa que me incomodava profundamente era a proibição absoluta de transfusões de sangue, mesmo em casos de vida ou morte. Eles citavam versículos bíblicos sobre não comer sangue de animais, mas eu lia a Bíblia sozinha e via claramente que essas passagens falavam sobre alimentação, não sobre procedimentos médicos modernos que salvam vidas humanas. Comecei timidamente a fazer perguntas mais diretas durante as reuniões. Mas sempre que questionava alguma doutrina oficial, os anciãos me davam respostas extremamente vagas ou simplesmente me mandavam confiar cegamente na organização. O escravo fiel e discreto recebe revelação progressiva diretamente de Jeová. Eles diziam com um tom que não admitia contestação. Não cabe a nós, simples publicadores, entender todos os detalhes. Apenas obedecer e confiar. Foi então que aconteceu algo que mudou minha perspectiva de forma radical e irreversível. Era uma tarde de sábado ensolarada. Eu estava fazendo pregação individual no centro da cidade, distribuindo folhetos sobre o reino de Deus para os transeuntes. Passei em frente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que ficava na rua 15 de Novembro, e notei que as portas estavam abertas e havia som de pessoas cantando vindo de dentro. Por pura curiosidade, resolvi parar alguns minutos para escutar. O que ouvi me deixou completamente impactada. Não eram cânticos mecânicos e sem vida como os do Salão do Reino. Era um som cheio de alegria genuína, de emoção verdadeira, de pessoas cantando com o coração e não apenas com a boca. Havia guitarras, teclado, bateria e vozes que se harmonizavam naturalmente, espontaneamente. Mas o que mais me chamou a atenção foi o conteúdo das músicas. Falavam sobre o amor incondicional de Deus, sobre perdão, sobre aceitação, sobre relacionamento pessoal com Jesus. Era completamente diferente de tudo que eu ouvia na congregação, onde as músicas falavam principalmente sobre obediência à organização e sobre o fim do mundo. O pastor estava pregando sobre João 3,16 e sua voz carregava uma paixão e uma convicção que eu raramente ouvia nos discursos formatados do Salão do Reino. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enfatizou repetidamente a palavra todo, explicando com lágrimas nos olhos que a salvação era oferecida gratuitamente para todas as pessoas, independentemente de raça, nacionalidade, denominação religiosa ou filiação organizacional.
que não existia nenhum grupo exclusivo de salvos, mas que Jesus havia morrido por toda a humanidade, sem exceção. Meu coração começou a bater descontroladamente. Aquilo ia frontalmente contra tudo que eu havia aprendido durante quase 2 anos. As testemunhas de Jeová ensinavam que apenas elas seriam salvas, que Deus rejeitaria impiedosamente todos os outros no Armagedom, que pertencer à organização era requisito absoluto para a salvação. O pastor continuou sua mensagem com uma paixão contagiante. Meus irmãos queridos, a salvação não é algo que conquistamos através de obras religiosas, de pregação de casa em casa, de frequência perfeita em reuniões. É um presente completamente gratuito de Deus, recebido exclusivamente pela fé em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Lágrimas começaram a rolar incontrolavelmente pelo meu rosto ali mesmo na calçada. Pela primeira vez em anos, eu estava ouvindo sobre um Deus que realmente parecia amoroso, misericordioso, que não fazia acepção de pessoas ou exigia filiação organizacional para amar suas criaturas. Não era o Jeová severo, distante e extremamente seletivo que me foi apresentado na congregação. Depois da mensagem, houve um momento muito emocionante em que o pastor perguntou se alguém gostaria de entregar sua vida pessoalmente a Jesus Cristo. Várias pessoas se levantaram espontaneamente e foram à frente do templo. Vi gente chorando de emoção, sendo abraçada carinhosamente, recebendo orações individuais. Havia uma atmosfera de amor verdadeiro, de aceitação incondicional que eu jamais havia sentido no ambiente controlado e frio do Salão do Reino. Quando o culto terminou e as pessoas começaram a sair, uma jovem de uns 25 anos notou que eu estava parada na calçada, claramente emocionada, e se aproximou com um sorriso genuíno que irradiava calor humano. Oi, querida. Eu sou a Patrícia. Vi que você se emocionou durante nosso culto. Que bom que você parou para nos visitar. Como você se chama? Por impulso, sem pensar nas consequências, contei a ela que eu era testemunha de Jeová, que estava questionando algumas coisas da minha religião, que aquele culto havia me tocado profundamente de uma forma que eu não conseguia explicar. Esperava que ela tentasse imediatamente me convencer a abandonar minha fé ou que fizesse comentários negativos sobre as testemunhas de Jeová, como os irmãos sempre me disseram que os falsos cristãos faziam. Mas novamente fui completamente surpreendida pela reação dela. Que maravilhoso que você está buscando a verdade com sinceridade e coração aberto, disse ela com uma simplicidade que me desarmou. Deus sempre honra essa atitude de busca genuína. Se você quiser, temos um grupo de estudo bíblico todas as sextas-feiras, às 19h30. Não é para converter ninguém ou criticar outras religiões. É simplesmente para estudarmos juntos a palavra de Deus e aprendermos mais sobre o amor de Jesus. Voltei para casa naquela tarde completamente revolucionada mentalmente e emocionalmente. Sentia como se tivesse descoberto um tesouro precioso que havia sido escondido de mim durante anos. Mas, ao mesmo tempo, estava absolutamente apavorada. E se eu estivesse sendo enganada pelo diabo, como os irmãos sempre alertavam? E se aquilo fosse uma prova específica de Jeová para testar minha lealdade à organização? Nos dias seguintes, não consegui pensar em outra coisa. Comecei a estudar a Bíblia sozinha em casa, sem as publicações da organização, tentando entender por mim mesma o que ela realmente ensinava. E o que descobri me chocou profundamente e mudou minha vida para sempre. Percebi que muitas doutrinas fundamentais das testemunhas de Jeová simplesmente não tinham base bíblica sólida quando examinadas cuidadosamente. A proibição absoluta de transfusões de sangue, a data específica de 1914 para o estabelecimento do Reino de Deus, a ideia de que apenas 144 mil pessoas iriam para o céu. Tudo isso parecia forçado, interpretações humanas arbitrárias impostas sobre a palavra de Deus para sustentar doutrinas organizacionais. Na sexta-feira seguinte, após uma luta interna terrível, tomei a decisão mais corajosa da minha vida até então. Resolvi secretamente visitar aquela igreja evangélica e participar do estudo bíblico.
não para me converter imediatamente, claro, mas para entender melhor o que eles realmente ensinavam. Talvez pudesse até usar isso para fortalecer minha fé como testemunha de Jeová, encontrando erros doutrinários evidentes para refutar. Marquei mentalmente o dia. Seria numa quarta-feira à noite, quando não havia reunião no Salão do Reino. Disse ao Joaquim que ia visitar uma amiga que estava com problemas pessoais. Mentira, eu sei perfeitamente, e na época isso me causava uma culpa terrível, mas naquele momento parecia a única forma de satisfazer minha curiosidade espiritual crescente sem causar uma explosão na congregação. A noite de 22 de junho de 1978 ficou gravada para sempre na minha memória como o momento em que minha vida se dividiu definitivamente em antes e depois. Era uma quarta-feira fria de inverno, e eu caminhei as 8 quadras até a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Cada passo que dava na calçada de paralelepípedos parecia um pecado mortal, uma traição imperdoável a Jeová e à organização que eu havia jurado servir fielmente. Cheguei alguns minutos antes do estudo começar, às 19h20. O prédio da igreja era simples por fora, mas tinha algo acolhedor que o Salão do Reino nunca teve. Diferentemente do ambiente frio e impessoal que eu conhecia, havia vitrais coloridos que filtravam a luz das lâmpadas, criando um ambiente caloroso, um pequeno crucifixo de madeira na parede principal e flores naturais enfeitando o altar que exalavam um perfume suave de jasmim. As pessoas chegavam tranquilamente, conversando e rindo entre si, se cumprimentando com abraços genuínos e sorrisos espontâneos. Era completamente diferente do formalismo rígido que eu estava acostumada, onde todo mundo se cumprimentava com apertos de mão cerimonioso e usava sempre as mesmas expressões padronizadas. A mesma jovem que havia conversado comigo na semana anterior, Patrícia, me avistou na entrada e veio correndo me receber com uma alegria contagiante. Maria, que felicidade que você veio! Seja muito bem-vinda à nossa família. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, é só me chamar, está bem? O tratamento era tão caloroso, tão genuíno, que imediatamente me senti em casa. Ela me apresentou para várias pessoas que estavam chegando, e todos, sem exceção, me cumprimentaram com carinho sincero, perguntaram meu nome, de onde eu vinha, há quanto tempo morava na cidade. Ninguém me interrogou sobre minha religião anterior ou tentou me pressionar a fazer qualquer coisa. Sentei discretamente num banco do meio, tentando passar despercebida. Quando o estudo começou, a primeira coisa que me impressionou foi a naturalidade de tudo. Não havia um formato rígido como nas reuniões das testemunhas de Jeová. O pastor responsável pelo estudo era um homem simples, de uns 45 anos, que falava de um jeito completamente natural, sem aquela linguagem rebuscada e cheia de jargões organizacionais que eu estava acostumada. Boa noite, queridos irmãos. Que alegria estar aqui mais uma vez para estudarmos juntos a palavra do nosso Deus, disse ele com um sorriso que iluminava todo o rosto. Hoje vamos conversar sobre a graça maravilhosa de Deus. Alguém aqui pode me dizer o que vocês entendem por graça divina? As pessoas participaram de forma completamente espontânea, sem medo de dar respostas erradas ou de serem corrigidas publicamente. Não havia aquela tensão que eu sentia nas reuniões da congregação, onde só se podia repetir exatamente o que estava escrito nas publicações da organização. Ali as pessoas falavam do coração, compartilhavam experiências pessoais, faziam perguntas genuínas. Pastor João, disse uma senhora de cabelos brancos, eu sempre tive dificuldade de entender como Deus pode me amar mesmo quando eu faço coisas erradas. Parece bom demais para ser verdade. Ele sorriu paternalmente e respondeu: Dona Margarida, essa é exatamente a beleza da graça. Deus não nos ama porque somos perfeitos. Ele nos ama apesar das nossas imperfeições. O amor dele não depende do nosso desempenho, mas da natureza dele, que é amor puro. Durante o estudo, o pastor João explicou detalhadamente que a graça era o favor completamente imerecido de Deus,
que Ele nos amava incondicionalmente, não por causa das nossas obras religiosas, mas apesar dos nossos pecados e falhas. Que Jesus Cristo havia pagado o preço completo na cruz por todos os nossos erros, e não precisávamos fazer absolutamente nada, além de aceitar esse presente com fé genuína. Pastor, perguntei timidamente, levantando a mão pela primeira vez. Mas e as obras? A Bíblia não diz em Tiago que a fé sem obras é morta? Como isso se encaixa? Ele me olhou com uma paciência e bondade que me desarmararam completamente. Excelente pergunta, irmã. Qual é seu nome mesmo? Maria, respondi baixinho. Que bela pergunta, Maria. As obras são consequência natural da salvação, não a causa dela. É como uma árvore que produz frutos. Ela não se torna árvore porque produz frutos, mas produz frutos porque já é uma árvore. Fazemos boas obras porque fomos salvos pela graça, não para conquistarmos a salvação. Aquilo foi como um raio de luz penetrando numa escuridão que eu nem sabia que existia no meu entendimento. Durante mais de 2 anos, eu havia vivido na ansiedade constante de fazer o suficiente para agradar a Jeová. Pregar horas suficientes, assistir todas as reuniões religiosamente, seguir todas as regras meticulosamente, estudar todas as publicações diligentemente. Mas nunca, nem por um momento, me senti verdadeiramente aceita por Deus. Sempre havia mais a fazer, sempre havia um padrão mais alto a alcançar. Depois do estudo formal, as pessoas se dividiram em grupos menores para conversar e orar juntas. Várias pessoas vieram falar comigo espontaneamente, perguntaram sobre minha vida, minha família, meus sonhos. Contei honestamente minha situação, que era testemunha de Jeová, mas estava questionando várias coisas, que meu casamento estava passando por dificuldades por causa da religião, que me sentia perdida e confusa. Ninguém me julgou. Ninguém fez comentários negativos sobre as testemunhas de Jeová. Ninguém tentou me pressionar a tomar decisões imediatas. Simplesmente ofereceram apoio, compreensão e disseram que estariam orando por mim para que Deus me desse sabedoria e paz. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Algo que eu nunca havia experimentado em todos os meus anos de vida religiosa. Uma paz profunda, inexplicável, tomou conta de mim. Uma sensação avassaladora de ser amada incondicionalmente por Deus. Não por causa do que eu fazia, mas simplesmente porque eu era sua filha. Não precisava merecer seu amor, não precisava conquistá-lo através de atividades religiosas ou aprovação organizacional. Ele simplesmente me amava porque essa era sua natureza. Chorei ali mesmo, na frente de pessoas que mal conhecia, mas eram lágrimas de alívio profundo, de libertação de um peso que eu carregava há anos sem nem perceber. Pela primeira vez na vida, senti que estava no lugar certo, que havia encontrado a verdade real sobre o caráter de Deus. O pastor João se aproximou e perguntou gentilmente se eu gostaria de aceitar Jesus Cristo como meu salvador pessoal, não como representante de uma organização religiosa, mas como meu Senhor e amigo íntimo. Sem hesitar nem por um segundo, respondi que sim com toda a sinceridade do meu coração. Ali, naquele salão simples, rodeada por pessoas que me acolheram como família sem me conhecer direito, entreguei minha vida verdadeiramente a Cristo. Não a uma instituição humana, não a um conjunto de doutrinas complexas, mas ao Jesus vivo que morreu na cruz, especificamente por mim, e ressuscitou para me dar vida abundante. A oração que fizemos foi simples, sem fórmulas decoradas ou linguagem rebuscada. Jesus, eu reconheço que sou pecadora e que preciso de você. Aceito seu sacrifício na cruz por mim. Venha morar no meu coração e seja o Senhor da minha vida. Palavras simples, mas que saíram do fundo da alma. Voltei para casa naquela noite completamente transformada por dentro. Sabia que minha vida tinha mudado para sempre de forma irreversível, mas também tinha plena consciência de que teria que enfrentar consequências terríveis. Não podia mais fingir ser uma testemunha de Jeová fiel. Minha consciência não permitia mais essa duplicidade.
O Joaquim notou imediatamente que algo havia mudado em mim. Durante o café da manhã do dia seguinte, ele comentou: Maria, você parece diferente hoje. Mais leve, mais em paz. Faz muito tempo que não te vejo com essa serenidade no rosto. Era absolutamente verdade. Apesar do medo do que estava por vir, eu me sentia internamente livre pela primeira vez em anos. A ansiedade constante de nunca ser boa o suficiente para Jeová havia desaparecido completamente. A culpa permanente que me acompanhava havia sido lavada. Sabia no fundo do coração que era amada por Deus exatamente como era. Mas quando chegou quinta-feira, o dia da reunião semanal, meu coração se apertou terrivelmente. Como eu ia conseguir fingir que nada havia mudado? Como ia cantar aqueles cânticos mecânicos e repetir aquelas respostas decoradas, sabendo que havia encontrado algo infinitamente melhor e mais verdadeiro? Resolvi ir à reunião, mas foi uma experiência absolutamente torturante. Cada palavra que ouvia sobre a organização ser o único canal de Deus na Terra me incomodava profundamente. Quando o irmão Roberto deu um discurso sobre apostasia, alertando sobre como pessoas espiritualmente fracas se deixavam enganar por Satanás e abandonavam a verdade, senti como se ele estivesse olhando diretamente para mim e falando especificamente sobre minha situação. Irmãos, disse ele com uma severidade que me gelou o sangue, precisamos estar alertas contra influências apóstatas que tentam nos afastar da organização de Jeová. Algumas pessoas começam a questionar as doutrinas que recebemos do escravo fiel e discreto. Acham que sabem mais que os anciãos nomeados pelo Espírito Santo. Isso é puro orgulho satânico. Depois da reunião, a irmã Helena se aproximou com aquele olhar investigativo que eu estava começando a conhecer bem. Maria, você tem parecido estranha nas últimas semanas. Está tudo bem espiritualmente? Algum problema que precise de ajuda dos anciãos? Tentei disfarçar da melhor forma possível. Disse que estava apenas passando por algumas dificuldades conjugais com o Joaquim, mas que estava bem espiritualmente. Ela insistiu que podíamos conversar sobre qualquer coisa, que às vezes Satanás plantava dúvidas sutis na nossa mente, mas que a organização tinha resposta para todas as questões espirituais. Aquela conversa me deixou ainda mais decidida a não continuar vivendo essa farsa. Não queria mais viver fingindo, escondendo meus verdadeiros sentimentos e convicções. No domingo seguinte, em vez de ir à reunião matinal no Salão do Reino, tomei a decisão corajosa de ir ao culto na igreja evangélica. Foi absolutamente libertador poder cantar de coração, levantar as mãos para Deus, sem me preocupar se estava seguindo algum protocolo organizacional rígido. O pastor pregou sobre vida abundante, sobre como Jesus veio para que tivéssemos vida plena e cheia de propósito. Era exatamente o oposto da vida cheia de regras, restrições e medos que eu conhecia na congregação. Mas na segunda-feira de manhã, a irmã Helena apareceu na minha porta mais cedo que o normal. Disse que havia tentado me ligar no domingo para saber por que eu não fora à reunião, e o Joaquim contou que eu tinha saído para resolver umas coisas particulares. Maria, preciso saber com toda a honestidade onde você estava ontem de manhã durante a reunião, disse ela com um tom de voz que não admitia evasivas. Você faltou à reunião sem avisar, e isso me preocupa muito espiritualmente. Não será que você está frequentando algum lugar que não deveria? Nesse momento decisivo, senti que chegara a hora da verdade absoluta. Não podia mais mentir, não podia mais viver uma vida dupla. Olhei diretamente nos olhos dela e disse com toda a sinceridade e coragem que consegui reunir. Helena, eu estive numa igreja evangélica e sabe de uma coisa? Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente conectada com Deus. O rosto dela ficou completamente branco de susto e horror, como se eu tivesse anunciado que tinha cometido um crime hediondo. Maria, você não pode estar falando sério. Isso é apostasia pura. Você está se deixando enganar por falsos cristãos que servem a Satanás. Tentei calmamente explicar tudo o que havia descoberto sobre a graça de Deus, sobre como me sentia livre da ansiedade constante de ter que merecer a salvação através de obras religiosas.
Mas ela não quis ouvir nenhuma palavra. Disse que eu estava sendo usada por Satanás para espalhar dúvidas apóstatas na congregação. Eu vou ter que comunicar isso imediatamente aos anciãos, disse ela, se levantando abruptamente para ir embora. Eles vão querer conversar com você urgentemente para tentar salvar sua alma desta influência demoníaca. Naquela mesma tarde, como eu já esperava, recebi um telefonema oficial do irmão Roberto. Com voz extremamente séria e formal, me convocou para uma reunião especial na quinta-feira, após o estudo regular da Sentinela. Disse que eram assuntos espirituais de extrema gravidade que precisavam ser tratados com a máxima urgência. O Joaquim ficou preocupado quando contei sobre a conversa tensa com a irmã Helena e o telefonema ameaçador do ancião. Maria, você tem absoluta certeza do que está fazendo? Essa gente pode te causar muito problema e sofrimento. Passei os dias seguintes numa mistura complexa de ansiedade e determinação inabalável. Sabia que estava prestes a enfrentar a situação mais difícil da minha vida até então, mas também sabia que não podia mais voltar atrás. Havia provado da verdadeira liberdade em Cristo e não conseguia mais aceitar as algemas doutrinárias da organização. Na quarta-feira à noite, fui mais uma vez ao culto na igreja evangélica. Contei ao pastor João e aos irmãos sobre a situação crítica que estava enfrentando, sobre como seria interrogada pelos anciãos, sobre as possíveis consequências da minha decisão. Eles me rodearam com amor, me abraçaram paternalmente e fizeram uma oração linda pedindo que Deus me desse coragem, sabedoria e paz para enfrentar os momentos difíceis que viriam. Maria, disse o pastor João, me olhando nos olhos com uma ternura paternal, vai ser muito difícil, isso nós sabemos. Mas lembre-se sempre de que Jesus também foi rejeitado e perseguido pelos líderes religiosos da sua época. Você não está sozinha nesta luta. Toda a igreja orou especificamente por mim naquela noite. Senti um amor tão genuíno, um cuidado tão verdadeiro, um apoio tão sincero. Era completamente diferente do amor extremamente condicionado que eu conhecia na congregação, onde você só era aceita e amada enquanto seguisse religiosamente todas as regras organizacionais sem questionar. Voltei para casa completamente determinada a enfrentar qualquer consequência que viesse. Havia encontrado a verdade sobre o amor incondicional de Deus e nada, nem ninguém, conseguiria me fazer desistir dessa liberdade preciosa. A reunião com os anciãos foi marcada oficialmente para quinta-feira, 29 de junho de 1978, às 21h30, imediatamente após o estudo regular da revista A Sentinela. Lembro de cada detalhe daquela noite porque foi o momento em que minha vida mudou completamente de rumo, quando todas as pontes foram queimadas e não havia mais possibilidade de volta. Cheguei ao salão do reino com o coração batendo descompassadamente, mas com uma determinação férrea de ser completamente honesta sobre tudo o que havia descoberto. Durante a reunião regular, tentei prestar atenção nos comentários sobre o artigo da Sentinela, mas minha mente estava completamente focada no confronto que aconteceria logo depois. Quando todos os irmãos foram embora e o prédio ficou vazio, apenas eu e os 3 anciãos permanecemos no ambiente que de repente pareceu frio e intimidador. O irmão Roberto presidiu a reunião disciplinar. Ao seu lado estavam o irmão Carlos e o irmão Benedito Farias, um senhor de 65 anos que eu sempre respeitei muito por parecer mais compreensivo que os outros. A atmosfera estava extremamente tensa, formal, nada acolhedora ou pastoral. Era como estar num tribunal militar onde o veredicto já havia sido decidido antes mesmo do julgamento começar. Eles se sentaram atrás de uma mesa comprida, eu numa cadeira isolada à frente, como uma ré aguardando a sentença. Irmã Maria Aparecida, começou o irmão Roberto com uma solenidade que me arrepiou. Você está sendo chamada perante esta comissão judicativa para responder a acusações graves de apostasia e comportamento que põe em risco a pureza espiritual da congregação. A irmã Helena nos relatou que você confessou estar frequentando deliberadamente uma igreja da cristandade. Isso é verdade?
Respirei fundo, olhei diretamente nos olhos de cada um deles e respondi com toda a clareza possível. Sim, é completamente verdade. Estive numa igreja evangélica e pretendo continuar indo porque lá encontrei o verdadeiro amor de Deus. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Os três anciãos se entreolharam com expressões de choque profundo e decepção amarga, como se eu tivesse anunciado que havia cometido o crime mais hediondo possível. Maria, disse o irmão Benedito com voz trêmula de emoção, você compreende a gravidade absurda do que está nos dizendo? Você está conscientemente abandonando a verdade, a organização de Jeová, para seguir doutrinas falsas e mentirosas. Durante quase 1 hora, tentei pacientemente explicar sobre minha experiência espiritual transformadora, sobre como havia finalmente sentido o amor incondicional de Deus, sobre as contradições doutrinárias que havia descoberto ao estudar a Bíblia sem as publicações da organização. Falei sobre a graça, sobre salvação pela fé, sobre a liberdade que Cristo oferece. Mas era como tentar conversar com paredes de concreto. Para cada ponto bíblico que eu levantava, eles tinham uma resposta pronta e mecânica das publicações organizacionais. Quando citei João 3,16 sobre Deus amar o mundo todo, eles disseram que eu estava interpretando errado. Quando falei sobre Efésios 2:8-9, sobre salvação pela graça mediante a fé, eles responderam que eu estava sendo influenciada por doutrinas satânicas. Irmã Maria, interrompeu o irmão Roberto com impaciência crescente. Você está sendo extremamente orgulhosa, pensando que sua interpretação particular da Bíblia é superior à compreensão do escravo fiel e discreto. Isso é exatamente o que Satanás quer, que questionemos a autoridade que Jeová estabeleceu na terra. Percebi naquele momento que não adiantava absolutamente nada tentar explicar ou argumentar. Eles estavam mental e emocionalmente fechados para qualquer coisa que eu pudesse dizer. Em suas mentes completamente condicionadas, questionar a organização era automaticamente questionar o próprio Deus. Não conseguiam sequer conceber a possibilidade de que a organização pudesse estar errada em alguma coisa. Vocês vão me desassociar, não é? Perguntei diretamente, cansada de prolongar o sofrimento. O irmão Carlos respondeu com frieza calculada. Isso depende inteiramente da sua atitude a partir de agora. Se você demonstrar arrependimento genuíno, parar imediatamente de frequentar essa igreja falsa e se dedicar novamente às atividades da congregação, podemos considerar isso um momento temporário de fraqueza espiritual. E se eu me recusar a parar? Então não teremos absolutamente nenhuma escolha. Uma pessoa que abandona conscientemente a verdade e influencia outros a fazer o mesmo é considerada apóstata perigosa e deve ser removida da congregação para proteger a pureza espiritual dos irmãos fiéis. Nesse momento crucial, algo poderoso se fortaleceu dentro de mim. Olhei para aqueles 3 homens que por anos eu havia respeitado e reverenciado como representantes diretos de Deus. E vi apenas homens com medo desesperado de perder controle. Homens que colocavam uma organização humana acima da própria Bíblia, que preferiam tradições doutrinárias a relacionamento pessoal com Deus. Então vocês terão que me desassociar, disse com voz firme e determinada. Porque jamais vou abrir mão da verdade que encontrei sobre o amor incondicional de Deus. A reunião se estendeu por mais 2 horas torturantes. Eles tentaram de todas as formas me convencer a mudar de posição. Ameaças sobre destruição no Armagedon, chantagem emocional sobre decepcionar a Jeová, pressão psicológica sobre ficar isolada da única família espiritual verdadeira. Mas eu permaneci inabalável na minha decisão. Finalmente, eles me deram o ultimato final. 1 semana para reconsiderar minha posição apóstata e voltar aos sentidos. Se eu não mudasse de ideia e parasse de frequentar a igreja evangélica, seria oficialmente desassociada por apostasia. Não preciso de 1 semana, respondi sem hesitar. Minha decisão já está tomada e é definitiva.
Saí daquele lugar com uma mistura complexa de tristeza profunda e alívio libertador. Tristeza por perder pessoas que eu genuinamente considerava amigas queridas, mas alívio por finalmente estar livre para viver de acordo com minha consciência transformada e minha fé renovada. Quando cheguei em casa e contei para o Joaquim tudo o que havia acontecido na reunião, ele me surpreendeu completamente. Em vez de ficar bravo ou preocupado, ele me abraçou forte e disse com uma emoção que eu não esperava: "Eu te apoio completamente, Maria. Não entendo muito dessas coisas de religião, mas confio no seu coração e na sua inteligência. Se você acha que está fazendo a coisa certa, eu estou do seu lado." Nos dias seguintes, senti na pele o que realmente significava ser desassociada antes mesmo do anúncio oficial. Vizinhas que eram testemunhas de Jeová atravessavam a rua para evitar ter que me cumprimentar. A irmã Helena, que eu considerava uma das minhas melhores amigas, passou na frente da minha casa de cabeça baixa e fingiu que não me viu quando acenei da varanda. No sábado seguinte, dia 8 de julho de 1978, o anúncio foi feito oficialmente durante a reunião de serviço. Maria Aparecida dos Santos não é mais uma das testemunhas de Jeová, disse o irmão Roberto com voz fria e impessoal. A partir daquele momento, nenhuma testemunha de Jeová poderia falar comigo, nem mesmo cumprimentar. Eu me tornara oficialmente uma pessoa morta para toda a comunidade religiosa que havia sido minha vida durante quase 3 anos. Mas para cada porta que se fechou dolorosamente, outra se abriu com amor. A igreja evangélica me recebeu como verdadeira família. Pessoas que mal me conheciam me acolheram com carinho genuíno, me ofereceram apoio prático e emocional, me trataram como filha querida. Os primeiros meses após minha desassociação foram simultaneamente os mais difíceis e os mais libertadores da minha vida. Teve momentos em que a dor do rejeitamento era quase insuportável, especialmente quando encontrava antigas amigas da congregação na rua e elas viravam o rosto para não ter que me cumprimentar. Mas também havia uma sensação crescente de liberdade autêntica que eu nunca havia experimentado. Tive que aprender praticamente tudo de novo sobre como viver a vida cristã. Durante anos, toda a minha espiritualidade havia sido filtrada através das publicações da organização, dos horários rígidos de reuniões, das regras detalhadas sobre comportamento. De repente, eu tinha que descobrir como ter um relacionamento pessoal e direto com Deus, sem intermediários organizacionais. O pastor João foi extremamente paciente comigo durante esse período de transição. Ele entendia perfeitamente que eu vinha de um sistema religioso muito rígido e controlador, e precisava de tempo para me adaptar à verdadeira liberdade cristã. Me ensinou que não havia problema algum em fazer perguntas, que Deus não se ofendia com nossas dúvidas sinceras, que o crescimento espiritual era um processo gradual e pessoal. Uma das coisas mais difíceis foi aprender a lidar com a culpa que me acompanhava constantemente. Durante anos, eu havia sido condicionada a me sentir culpada por qualquer coisa que fugisse das regras organizacionais. Assistir um filme, ler um livro, fazer uma amizade com alguém de fora, até mesmo sorrir muito, tudo gerava uma culpa automática e irracional. "Maria", disse o pastor João numa de nossas conversas, "você precisa entender que Deus te deu liberdade e sabedoria para fazer escolhas. Ele não é um ditador que quer controlar cada aspecto da sua vida. Ele é um pai amoroso que confia em você para tomar decisões sábias baseadas no amor." Demorou meses para eu realmente compreender e internalizar esse conceito revolucionário. A liberdade cristã não era licenciosidade, mas responsabilidade amorosa. Eu era livre para fazer escolhas porque tinha um relacionamento pessoal com Deus baseado no amor, não no medo. 6 meses depois da minha desassociação, algo absolutamente maravilhoso aconteceu. O Joaquim, que havia acompanhado de perto toda a minha transformação pessoal, demonstrou interesse genuíno em conhecer melhor a igreja evangélica.
Ele foi ao culto de domingo comigo e ficou profundamente impressionado com o amor sincero das pessoas e com a mensagem simples e poderosa do Evangelho. Maria, disse ele no caminho de volta para casa, se esse é realmente o Deus verdadeiro, eu também quero conhecê-lo pessoalmente. Quero ter essa paz que você encontrou. 2 semanas depois, num domingo memorável de dezembro de 1978, o Joaquim entregou sua vida a Jesus Cristo durante um culto emocionante. Foi um dos dias mais felizes da minha vida ver meu marido descobrir o mesmo amor transformador de Deus que havia mudado completamente minha existência. Nossa vida conjugal foi completamente restaurada e se tornou mais forte do que jamais havia sido. Em vez de competir com atividades religiosas, nossa fé uniu nossos corações de forma profunda e genuína. Começamos a orar juntos, a estudar a Bíblia juntos, a servir a Deus como casal unificado. Nossa casa se transformou num refúgio para pessoas que estavam questionando religiões controladoras ou que haviam sido rejeitadas por suas famílias por causa de questões de fé. Nossa sala virou um ponto de apoio e acolhimento para quem estava passando por crises espirituais similares à minha. Durante os anos seguintes, recebemos dezenas de pessoas que haviam saído das Testemunhas de Jeová, de igrejas legalistas, de movimentos religiosos autoritários. Ver outras pessoas encontrando a mesma liberdade em Cristo que eu havia encontrado se tornou meu ministério pessoal e minha maior fonte de alegria. O Joaquim floresceu espiritualmente de uma forma que nunca imaginei possível. Aquele homem simples e de poucas palavras se tornou um líder natural na igreja, ajudando outros homens a encontrarem seu lugar no reino de Deus. Ele dizia que nossa experiência difícil havia valido a pena porque nos ensinou a valorizar a verdadeira liberdade cristã. Hoje, aos 76 anos, olho para trás e vejo claramente a mão providencial de Deus em toda essa jornada dolorosa, mas transformadora. O que na época pareceu uma perda terrível, ser rejeitada pela família espiritual, perder amizades de anos, enfrentar o ostracismo social, na verdade foi o início da minha verdadeira vida cristã e da descoberta do amor incondicional de Deus. Aprendi que existe uma diferença fundamental entre religião institucional e relacionamento pessoal com Deus. A religião te amarra com regras intermináveis, te controla através do medo constante, te faz sentir que nunca é suficientemente boa. O relacionamento com Deus te liberta genuinamente, te ama incondicionalmente, te dá paz profunda e propósito eterno. Se eu pudesse voltar no tempo, teria questionado muito mais cedo os sinais evidentes de que algo estava fundamentalmente errado. Teria prestado mais atenção à falta de amor verdadeiro, ao autoritarismo dos líderes, à proibição sistemática de fazer perguntas legítimas. Mas entendo que tudo aconteceu exatamente no tempo certo de Deus para a minha vida. Uma das lições mais importantes que aprendi é que jamais devemos ter medo de questionar aquilo que nos ensinam, mesmo quando vem de líderes religiosos respeitados. A Bíblia nos encoraja repetidamente a examinar tudo cuidadosamente, a provar os espíritos, a não aceitar cegamente tudo o que nos dizem só porque vem de uma autoridade religiosa. Aprendi também sobre o verdadeiro significado de família espiritual. Perdi a família que pensava ter na congregação das Testemunhas de Jeová, mas ganhei uma família real e duradoura na igreja evangélica. Pessoas que me amaram não por causa do que eu fazia religiosamente, mas por causa de quem eu era em Cristo. Para vocês que podem estar passando por questionamentos similares, que estão sentindo que algo não está certo na religião que seguem, que percebem sinais de manipulação e controle, eu digo com toda sinceridade: ouçam a voz de Deus falando diretamente ao coração de vocês. Ele nunca nos guia para algo que diminua seu amor, que aumente nosso medo, que nos separe da verdade bíblica. Não tenham medo de perder pessoas que só os amam condicionalmente, baseado no que vocês fazem religiosamente. Deus tem preparado relacionamentos verdadeiros e duradouros para vocês. A verdade pode ser dolorosa no início da jornada, mas sempre nos liberta no final do processo.
Durante esses 46 anos de vida cristã livre, vi muitas outras pessoas fazendo a mesma jornada difícil que eu fiz. Algumas com mais facilidade, outras com mais dificuldade e sofrimento. Mas todas que genuinamente buscaram a verdade com coração sincero encontraram o mesmo Deus amoroso e libertador que eu encontrei. O Joaquim partiu para a presença do Senhor há 3 anos, aos 91 anos, depois de uma vida plena e feliz. Morreu em paz absoluta, sabendo com certeza que estava salvo pela graça de Deus, não pelas obras religiosas. Suas últimas palavras para mim foram: Maria, como sou profundamente grato a Deus por você ter tido coragem de buscar a verdade, mesmo quando isso custou tanto. Hoje moro sozinha numa casa pequena, aqui em Ribeirão das Flores, mas cercada de amor de uma família espiritual gigantesca. A igreja evangélica que me acolheu quando eu era uma refugiada espiritual cresceu tremendamente e se tornou uma das maiores e mais influentes da região. Continuo participando ativamente sempre que minha saúde permite, servindo onde posso, compartilhando minha história com pessoas que precisam ouvir sobre a liberdade que existe em Cristo. Várias vezes ao longo desses anos, antigas testemunhas de Jeová vieram me procurar em segredo, questionando as mesmas coisas que me incomodavam décadas atrás. Algumas tiveram coragem de sair e encontrar a verdadeira liberdade. Outras voltaram com medo das consequências sociais e familiares. Respeito profundamente a decisão de cada uma, mas sempre me coloco à disposição para ajudar quem genuinamente busca respostas. A irmã Helena, aquela que foi minha amiga querida e depois me denunciou aos anciãos, me procurou há uns 15 anos. Ela havia finalmente saído da organização depois de descobrir irregularidades financeiras graves no corpo de anciãos e casos de abuso que foram encobertos pela liderança. Veio até minha casa chorando, pediu perdão pelo que fez comigo, disse que eu estava certa o tempo todo. Claro que perdoei completamente, sem nenhuma amargura ou ressentimento. Hoje somos amigas novamente, mas agora unidas pela verdadeira fé em Cristo, não por lealdade a uma organização humana. Ela também ajuda outras pessoas que estão saindo de religiões controladoras. O que mais me marca nessa jornada toda é como Deus usou uma experiência dolorosa para me ensinar sobre seu amor incondicional e sua graça abundante. Hoje entendo claramente que Ele permite certas situações difíceis não para nos punir ou nos fazer sofrer, mas para nos conduzir a algo infinitamente melhor. Minha saída das testemunhas de Jeová não foi uma tragédia. Foi uma libertação miraculosa. Durante todos esses anos, mantive contato com centenas de pessoas que fizeram jornadas similares. Algumas saíram de outras denominações controladoras, outras de movimentos religiosos autoritários, outras de seitas disfarçadas de igrejas. Mas todas têm histórias parecidas de manipulação, controle, medo e eventual libertação através do amor genuíno de Cristo. Uma coisa que aprendi é que organizações religiosas controladoras seguem sempre os mesmos padrões, isolam as pessoas de relacionamentos externos, criam dependência emocional da organização, proíbem questionamentos, usam culpa e medo como ferramentas de controle e se apresentam como o único caminho para Deus. Reconhecer esses sinais pode ajudar muitas pessoas a escapar antes que seja tarde demais. Meus queridos, que me acompanharam durante toda essa jornada longa e emocionante, essa é minha história completa. Uma história de busca sincera, de coragem para questionar, de perdas dolorosas mas necessárias, e principalmente de como Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam de verdade. Vocês viram como uma organização religiosa pode gradualmente tomar controle da vida de uma pessoa, separar famílias, manipular consciências e se colocar no lugar que só pertence a Deus. Mas também viram como a verdade sempre prevalece no final, como o amor genuíno de Cristo é mais forte que qualquer sistema de controle humano. Se vocês gostaram da minha história e sentiram que ela tocou seus corações de alguma forma, por favor, deixem seu like e se inscrevam no canal. Mostrem que minha história não foi contada em vão, que pode ajudar outras pessoas que estão passando por situações similares. Cada curtida,
Cada comentário, cada inscrição me incentiva a continuar compartilhando experiências que podem libertar vidas. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá compartilhamos diariamente histórias reais de outras pessoas que, como eu, tiveram que escolher entre o conforto de uma religião controladora e a verdadeira liberdade em Cristo. São histórias que vão inspirar vocês, dar força nos dias difíceis, mostrar que vale a pena lutar pela liberdade espiritual. No grupo, vocês encontrarão apoio genuíno, compreensão profunda e uma comunidade de pessoas que entendem exatamente o que significa questionar tudo que sempre acreditamos para encontrar a verdade. São pessoas que passaram por jornadas similares e podem oferecer orientação prática para quem está começando a questionar. Me digam nos comentários se já passaram por algo parecido, se já tiveram que escolher entre o que é cômodo e o que é verdadeiro. Quantos de vocês se identificaram com essa busca sincera por Deus, além das barreiras organizacionais? Deixem seu coração nos comentários se essa história tocou profundamente vocês. Quero saber também de onde vocês estão assistindo. Pode ser de Roraima, do Rio Grande do Sul, de Goiás, da Paraíba, pode até ser de outros países. Cada comentário me mostra que minha voz está chegando longe, que posso ajudar pessoas em lugares que nem imagino. E para finalizar, quero deixar uma mensagem especial para quem pode estar questionando sua religião atual, sentindo que algo não está certo, percebendo sinais de manipulação e controle. Não tenham medo da verdade, meus queridos. Ela pode doer terrivelmente no início, pode custar relacionamentos importantes, pode mudar completamente toda a sua vida. Mas a verdade sempre liberta, sempre vale cada lágrima derramada. Deus não é um ditador que quer controlar cada aspecto da sua vida através de organizações humanas. Ele é um pai amoroso que quer ter um relacionamento pessoal e íntimo com você. Não precisam de intermediários organizacionais para chegar até ele. Jesus disse claramente: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Lembrem-se sempre de que vocês são amados incondicionalmente por Deus, não por causa do que fazem religiosamente, mas simplesmente porque são filhos queridos dele. Não precisam merecer esse amor, não precisam conquistá-lo através de obras ou filiação organizacional. É um presente gratuito que já está disponível para vocês. Para aqueles que estão em religiões controladoras e sentem medo de questionar, comecem devagar, em segredo se necessário. Estudem a Bíblia sozinhos, sem publicações auxiliares. Orem diretamente a Deus, pedindo sabedoria e discernimento. Busquem pessoas maduras espiritualmente que possam orientar vocês com amor, não com autoritarismo. Não se sintam culpados por questionar. Deus nos deu mente para pensar e coração para discernir. A Bíblia nos encoraja a examinar tudo cuidadosamente. Questionar não é falta de fé, é busca sincera pela verdade. E lembrem-se de que não estão sozinhos nessa jornada. Existem milhares de pessoas que passaram por experiências similares e encontraram liberdade verdadeira. Existe uma comunidade de amor esperando para acolher vocês quando estiverem prontos. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, meus queridos. Que Ele dê sabedoria para discernir a verdade, coragem para buscar a liberdade e paz para enfrentar as mudanças que vierem. Até o próximo vídeo, com mais uma história desta velhinha que aprendeu que nunca é tarde para recomeçar na verdade. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês, onde quer que estejam. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Tchau, meus amores. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e entrar no nosso grupo do WhatsApp. Vocês são a razão pela qual eu continuo contando essas histórias. Até a próxima!